Vamos lá, gente. Então vamos lá. Sou eu de novo. Questão 9. Questão 9, Banca CESP. Né? Textão de novo, vou ler rapidinho o textinho aqui agora. Uma organização disponibiliza um sistema de informação que é vital para a sua sobrevivência no mercado, considerando-o de alta criticidade que precisa funcionar 24 horas por dia. Então, um sistema crítico, né? Então, deixou claro aqui, né? Aquele sistema que se falhar, não vai ser bom. Tá. Uma nova versão do sistema foi disponibilizada em ambiente de produção. Ó, coloquei para rodar. Coloquei para rodar, coloquei em produção, significa que o gerenciamento de implantação, que é um daqueles caras aqui, ó, de gerenciamento técnico, aconteceu. Lembra do objetivo da gestão da implantação? É colocar no ar, colocar em produção, tá? Opa! Ah, tá, porque é o mesmo texto as duas questões, né? Tô aqui. Então, coloquei em produção, gestão da implantação aconteceu. Aí continua, utilizando componentes de um processo de integração e entrega contínua, né? É o famoso CI/CD, que tem caído bastante aí em concursos, né? Esse tipo de mudança é considerado, agora ele está falando de gerenciamento de mudança, ó, tá vendo? É considerado de baixo risco. É bem estranho esse contexto, porque uma das coisas que a gente segue, né? Eu não queria usar a palavra prática, mas uma das práticas é, se o sistema é crítico, nada de baixo risco, né? Mas isso é bem relativo, né? A gente aprofunda bastante em gestão de riscos, e isso que eu falei agora, na verdade, depende do perfil de risco de quem está envolvido. Como eu sou conservador, o meu perfil de risco é falar, se o sistema é crítico, não tem nada de baixo risco, né? Mas, em outros ambientes, né, principalmente utilizando aqui, ó, né, se a gente for realmente a ferro e fogo, né, entrar na filosofia por detrás do CI/CD, ele vai falar, não, mas aí também não tem CI/CD, né? Como é que você fazer entrega contínua? Se qualquer sistema aí para você é pequeno, né, tudo para você é crítico, então não tem CI/CD para você. Talvez não, né? Talvez não, depende muito aí justamente do perfil de risco. Mas enfim, falou de gestão de mudança, falou de gestão de implantação, ele continuou. A nova versão ocasionou uma indisponibilidade... Poxa, está misturando um monte de coisa, né? Uma indisponibilidade por 2 horas. Então já levantou aí gestão de disponibilidade. Perceba, ó, ficou indisponível gestão de indisponibilidade. De cara, por 2 horas, né? Agora, o meu negócio, né, a criticidade que foi falada aqui, ela é tamanha que se eu ficar por 2 horas fora do ar, eu corro o risco de quebrar a empresa, aí eu já estou falando de continuidade. Percebe? A diferença entre disponibilidade e continuidade, em algumas situações, né, depende muito das características do negócio. Isso a gente estuda bastante lá quando a gente estuda gerenciamento de continuidade. Na norma, puxa, agora, antigamente era 15.999, agora está na 22.300, né? Vou correr o risco aí de ter errado, qualquer coisa dou uma editada, mas é 22.300. 301 especificamente, né? Tem uma família lá. Eu até gravei isso recentemente, às vezes dá um branco porque é tanta norma, né? Mas é 22.301, se não me falha a memória, a norma de gestão da continuidade. E aí a gente estuda bastante, né? O que caracteriza descontinuidade ou indisponibilidade, qual a diferença entre uma coisa e outra. Enfim, estou levantando aqui muita informação porque, ó, pelo que eu vi, eu estou lembrando agora, ó, é um monte de questão, tá? Um monte de questão mesmo, com esse mesmo enunciado. Então vamos trabalhar ele direitinho, porque depois a gente acelera. Então falou de disponibilidade por 2 horas, que já havia ocorrido outras 5 vezes, né? Eu já tinha despedido alguém, né? Outras 5 vezes, pô, o sistema crítico. E aí, para você ver, né? Essa história de baixo risco, meu baixo risco, toda hora o troço que é crítico fica fora do ar. Em 30 dias, aí com certeza a cabeça já tinham rolado, né? Considerada, como é que a concordância, né? 2 horas que já havia ocorrido outras 5 vezes em um período de 30 dias. Considerada um desastre por gerar perdas... Ah, tá. Tá aqui, ó. A nova versão, né? A nova versão é que foi considerada um desastre, né? Isso aí, língua portuguesa, né? Períodos muito longos acabam dificultando a concordância. Então,
concordância com considerada é feita com o sujeito que está lá atrás, né? A nova versão. Um desastre, porque gerou perdas financeiras e de imagem para a organização, né? Falou desastre, aí eu já fico pensando em continuidade, né? A indisponibilidade não identificada pelo time de operação e monitoramento foi percebida pelos usuários do sistema. Pior ainda, né? O pessoal de operação foi avisado pelo próprio cliente. Isso é o pior dos mundos. Acontece um problema, você nem fica sabendo, é o usuário que vai te dizer que tem algo fora. Que notificava a central de atendimento, agora ele está falando de central de serviço aqui. Ó. Quanta informação nesse anunciado, tá? Bem feito. Foi uma questãozinha textinho bem legal. O impacto causado não havia sido previsto no planejamento dessa ação em todas as ocasiões. Então, o pessoal estava fazendo merda toda hora, sem se preocupar aí com o impacto. Tá bom, então vamos lá. Tendo como referência essa situação hipotética, né, ainda bem, com base no processo de gestão de incidentes, vou pegar um verde, vai ficar mais, vou pegar um amarelo, vai, porque eu não estou usando muito amarelo. Gestão de incidentes, há uma falha de não identificar a causa raiz do tipo de incidente em questão, desde a primeira ocorrência. Ó, aqui, vou trocar aqui para vermelho, né? O que é um incidente? Incidente é o que o usuário nota, tá? O incidente é o serviço fora do ar. É isso. Por isso que, relembrando o que a gente viu quando a gente estudou gerenciamento da central de serviço. Lá na central de serviço, o usuário ele abre um chamado por dois motivos. Qual é o objetivo da central de serviço? Capturar a demanda pela solução de um incidente ou uma requisição. Veja, por que a central de serviço não tem como objetivo, né, escrito lá no texto, capturar a demanda por um problema? Porque problema é uma questão interna. Problema é a causa real ou potencial do incidente. O incidente em si é a manifestação do problema, a manifestação sentida pelo usuário. Tá? Então, o incidente é tipo o usuário falando, está doendo. É isso. Né? O incidente é a dor que o usuário sente. E o problema? Não, o problema aí é o médico que vai investigar para identificar o porquê da dor. Tá bom? Por isso que o usuário ele relata somente o incidente. Ele fala, ó, tal coisa está me afetando aqui. Por quê? Qual é a causa? Isso não me interessa, né? Isso é com você. É você que tem que saber. Eu estou sentindo só os efeitos. Só os efeitos. Isso é um incidente. E o que é falha não identificada da causa raiz do incidente? Isso aqui é o problema. Quando ele junta as duas coisas no texto, ele está falando de algo de forma errada. Né? Isso aqui está errado. O processo de gestão de incidente não tem como objetivo identificar falha ou causa raiz de nada. Esse é o objetivo da gestão de problema. Tá? Então, item incorreto por conta disso. Tá bom? Vamos aproveitar e já vamos para o próximo. Ó. Vamos cair aqui logo. Porque isso aqui a gente já leu, né? Então, vamos cair aqui logo. Nas práticas de gerenciamento de implantação, aqui, ó, implantação. Ele falou que o serviço foi colocado em produção, ó, aqui, ó, foi colocado em ambiente de produção. Então, o gerenciamento de implantação aconteceu. Está prevista uma abordagem utilizada na situação apresentada para disponibilizar a nova versão do sistema. Ó, nas práticas de gerenciamento de implantação, está prevista a abordagem utilizada na situação apresentada para disponibilizar a nova versão do sistema. Olha aqui, ó. Quer ver? Eu estava meio boiando aqui, já deu uma luz, né? Ó. Pega aqui. A nova versão ocasionou, onde foi que ele falou aqui? Deixa eu ressaltar de novo, ó. Por 2 horas, que já havia ocorrido outras 5 vezes, considerando desastre por perdição de sua imagem.
Cadê? Uma nova versão do sistema foi disponibilizada utilizando componentes de um processo de integração. Utilizando componentes de um processo de integração. Não é isso que eu quero, não. A nova versão. Cadê, cara? Eu tinha colocado aqui. Vamos voltar para o outro aqui. É considerada de baixo risco. Aqui, ó. É isso aqui. Por que eu achei aqui? Aqui. Tá aqui. Vou até mudar de cor. Pré-autorizada. Pré-autorizada. Lembra que foi uma das coisas que eu falei, né? Interessante, né? É aquilo, gravei a arte 4, né? Quando nem tinha questão. Mas assim, 90% do que foi cobrado até hoje está naquilo ali que eu gravei. Inclusive das práticas que eu escolhi, né? Que eu disse, olha, essas aqui vão ser as mais comuns. Até para seguir com vocês aquela regra 80-20. Você está falando, se você está achando, né? Que tem muita coisa sobre a arte 4, sabe que eu deixei muita coisa de lado, né? Fiz algumas escolhas. Tentando ali, né, de certa forma, escolher o que tinha mais chance de cair. E lembra quando a gente estudou gerenciamento de mudança, eu pedi para você decorar o quê? Quais são os 3 tipos de mudança, né? Tem a mudança normal, a mudança padrão e a mudança urgente, emergencial. O que era a mudança padrão? Padrão porque ela está padronizada. Ela está padronizada, por isso ela é padrão. Ela está padronizada significa que eu já tenho procedimentos pré-autorizados. Né? Ele até botou um normalmente aqui para confundir, mas a mudança normal é justamente aquela mudança que vai passar por todas as etapas, né? De avaliação, autorização e etc. Porque ela é normal. A que a gente chama de padrão, lembra? Padrão está padronizado. Se está padronizado, é porque eu já tenho, né, um padrão a seguir pré-autorizado. E aí o que ele falou aqui embaixo? Nas práticas de gestão de implantação, lembra que está em produção, então foi implantado, né? Está prevista a abordagem utilizada na situação apresentada para disponibilizar. Sim, né? Está previsto por quê? Porque é uma mudança padrão que já tem os seus procedimentos pré-autorizados, tá? Item correto, questãozinha bem bonita, viu? Bem bonita essa aqui. Perfeito, é aquela que premia quem estudou, tá? Quem estudou vai acertar. E quem errou vai viajar aqui totalmente. A questão boa é assim. Quando o cara que estudou viaja porque está mal escrito, a questão não é boa, né? Aqui, se você estudou, você vai acertar. Bom, a gente ficou nessa aula bastante tempo explicando o cenário. Eu vou fechar aqui e nas próximas a gente resolve bem rapidinho todas as outras que usam esse mesmo cenário. Então, até já. São 13 minutos, né? Vamos fazer mais uma? Então, última forma aí, como diria antes na minha vida militar, né? Vou fazer mais uma aqui, ó. O propósito-chave do processo de gerenciamento de problemas. Vou pegar aqui o meu gerenciamento de problemas agora, tá? Prever a criação de alarmes. Aqui, ó, ele nem quis. Essa questão, no caso, você responderia sem nem olhar nada aqui em cima, tá? Basicamente, aqui ele está perguntando, apesar de ter um cenário grande que foi montado, esse item, deixa eu ver se é da mesma prova. Mesma prova, né? Esse item aqui, ele está perguntando só se você sabe qual é o objetivo do gerenciamento de problemas. Gerenciamento de problemas é o quê? É você diminuir a probabilidade ou o impacto de um ou mais incidentes, né? Falando de forma resumida. Essa história de prever criação de alarmes que vão informar sobre a indisponibilidade, isso é uma prática que a gente chama de monitoramento, né, de eventos, aquela prática onde você vai criar o dashboard, etc. Cadê aqui? Aqui, ó, monitoramento e gestão de eventos. É aqui que você cria os alarmes, né, que vão ser utilizados para a montagem aí de um painel, né, um dashboard de acompanhamento de qual é a situação ali da sua infraestrutura. Então, criação de alarmes, isso aqui é monitoramento e gestão de eventos, tá? Não é nem gestão da indisponibilidade, ó, como ele está misturando as coisas, tá? Se ele botasse gestão de disponibilidade aqui, ó, em vez de gestão de problemas, a questão ia ficar mais difícil. Que a pessoa ia olhar a indisponibilidade aqui e ia falar, tá certo. Não, criação de alarmes
para todas as situações, especificamente monitoramento de eventos, tá? Então deu tempo de fazer mais uma, agora sim. Vamos encerrar, aí a gente retoma na próxima, né? Tem bastante coisa ainda sobre esse mesmo cenário. Até já!